Bom dia, meus irmãos. Bom dia, você, meu irmão, que estiver me assistindo aqui no Brasil. Você, meu irmão, que estiver me assistindo em outro país. Um ótimo dia para vocês, tá? Deus abençoe a vida de todos vocês que estão me assistindo. Deus abençoe a vida de todos os seres humanos, né? Não só de vocês que estão me assistindo. Que Deus abençoe a vida de todos, né? Que Deus ilumine todos vocês, meus irmãos. E quero expressar aqui um agradecimento geral para todos vocês que me dão esse apoio maravilhoso, que graças a Deus já estou com, já parece que 850 inscritos, né? Isso é um motivo de grande alegria, é um motivo que, não, é motivo de muita satisfação, porque isso é uma demonstração que vocês admiram meu trabalho. Um trabalho simples, uma pessoa de pouca cultura, mas que, graças a Deus, o que eu falo aqui é de coração, né? Então, meus irmãos, eu queria pedir a você que dê um joinha para mim aí, para me ajudar. Você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque nós já estamos caminhando para os 1000. Eu já estou encostando em 850, nós já estamos caminhando para os 1000. E se Deus quiser, eu quero ver se até o meio do ano a gente consegue chegar nos 1000. Meus irmãos, hoje eu quero tratar aqui de um tema muito interessante. É porque as testemunhas de Jeová, elas afirmam que servem o Deus verdadeiro. Dizem que o nome do Deus verdadeiro é Jeová e que elas servem o Deus verdadeiro. Mas o Deus verdadeiro, que o nome dele não é Jeová, mas que eles querem que seja, será que eles seguem o exemplo desse Deus verdadeiro? Por exemplo, eu vou começar aqui dizendo assim: as testemunhas de Jeová, elas sentem um ódio mortal, mas um ódio mortal pelas pessoas que saem da seita deles. Ou que sai porque cometeu um erro, ou porque descobriu alguma coisa, não concorda com alguma coisa e saiu. Então, eles sentem um ódio mortal por essas pessoas. Até mesmo em caso de parentes de primeiro grau. Pais e filhos, né? Irmãos, filhos e mãe, filho e pai. Então, eles sentem um ódio mortal. Agora veja, meus irmãos. Segundo eles, isso aí é bom. Essa demonstração esse fato deles ignorar a pessoa que sai, segundo eles, isso é para ajudar a pessoa. Segundo eles, esse ignorar a pessoa, o fato deles ignorar a pessoa que saiu, é uma demonstração de amor pela pessoa. Mas que amor, hein? Meu Deus do céu, gente. Eu, sinceramente, eu tô com 68 anos. Eu nunca vi amor igual a esse, não. O amor tão grande que a pessoa passa pelo outro, faz assim, ó. Vira o rosto para o outro lado para não olhar para a cara da pessoa. Isso é uma demonstração de amor? É uma demonstração de amor? Meu Deus do céu, gente. Falar que isso é amor, eu não sei o que a pessoa pensa em falar que uma coisa dessa é amor, não. O fato de chamar isso aí de amor, eu me lembro de um ditado da minha avó. Que quanto mais a gente vive, a gente mais aprende e morre sem saber nada. Então eu não sei de nada, porque eu não sabia que isso aí é amor. Agora, meus irmãos, o exemplo de quem que eles estão seguindo? Eles estão seguindo o exemplo de quem? Porque do Deus que eles afirmam servir, não. Do nosso Criador, eles não estão seguindo o exemplo do nosso Criador, não. Porque o nosso Criador, o nosso Deus Criador, o nosso maravilhoso Pai Celestial, que nós não sabemos o nome dele, que eles dizem que é Jeová, mas nós não sabemos o nome desse nosso Deus maravilhoso, só sabemos que ele é o nosso Criador e que ele é o Deus Supremo, tanto no céu como na terra. Isso que nós temos certeza. Então, nós sabemos que esse Deus, ele não odeia, né? Eu vou mostrar que esse Deus,
ele não deixa de conversar com seus opositores. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é o maior opositor de Deus, do nosso Criador? Não é Satanás, o diabo? Satanás não é o maior opositor de Deus? E você sabia que Deus, por várias ocasiões, ele conversou com o diabo? Sabia disso? Vamos ver um exemplo aqui, que Deus conversou com o diabo. O diabo aproximou de Deus e Deus não ignorou Satanás. Deus conversou com Satanás. Deus não fez com Satanás igual as testemunhas de Jeová faz com a gente, conosco, que somos dissidentes de lá não. Quer ver? Em Jó, no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 1 a 12, ali mostra um diálogo entre Deus e Satanás. Ali diz assim, ó: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus vieram apresentar perante Deus e Satanás veio também entre eles. Então, se Deus pensasse como as testemunhas de Deus ia falar assim, olha, aqui você não chega, afasta, você é apóstata, some daqui. Não. Deus, ó. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há igual a ele na terra, homem íntegro e reto? Viram o diálogo de Deus com Satanás? Satanás é o maior opositor de Deus. E Deus não ignorou. Então, mostra isso que as testemunhas de Jeová, tomando a atitude que eles tomam, eles não estão seguindo o exemplo de Deus. Né? Vimos aqui que se Deus fosse agir como as testemunhas de Jeová agem, o que ele ia falar? Ele ia falar para Satanás, olha, para trás, aqui você não entra. Para trás. Mas então, não foi isso que ele fez. Né? Então, só aqui deu para vocês ver como que Deus é diferente das testemunhas de Jeová. Então, meus irmãos, eu vejo tanta coisa errada entre as testemunhas de Jeová que eu fico pensando, será que Deus quer um povo sem coração? Um povo mau? Um povo cruel? Para ser suas testemunhas? Né? Eu vou mostrar aqui mais três situações em que Satanás aproximou de Jesus e em nenhuma das três situações Jesus não ignorou Satanás. Todas as três situações Jesus conversou com ele, respondeu as coisas que ele falou. Então, isso está registrado em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 a 11. Ali mostra, né, que as três vezes que Satanás tentou Jesus. Uma vez Satanás ofereceu Jesus todos os reinos do mundo em troca de um ato de adoração. Jesus rechaçou a sua proposta. Outra vez ele mandou que Jesus transformasse pedras em pães, que Jesus estava com fome. Jesus disse a ele, né, que nem só de pão vive o homem, mas sim de cada palavra que sai da boca do nosso Criador, né? Então, veja que Jesus, ele, todas as três vezes, né? Todas as três vezes que Satanás aproximou de Jesus ali, Jesus conversou com ele. Jesus poderia ter simplesmente dito para ele, olha, para trás de mim, Satanás, eu não falo com você. Veja que as testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi testemunha de Jeová. Sabia disso? Eles dizem que Jesus foi testemunha de Jeová.
Agora, já pensou se Jesus fosse testemunha de Jeová mesmo, conforme eles dizem? Se Jesus teria conversado com Satanás, que é seu maior opositor, um opositor ferrenho, aquele que queria destruir Jesus de todas as formas, aquele que tentou tirar a vida de Jesus, até quando Jesus era bebezinho. Já pensou? Já pensou? Aquele que não queria que Jesus morresse na cruz como sacrifício pelos nossos pecados. Então veja, meus irmãos, veja que Jesus agiu totalmente contrário da forma como as testemunhas de Jeová agem. E elas dizem que Jesus era testemunha de Jeová. Agora, meus irmãos, eu vou mostrar aqui outra situação em que Deus demonstrou que não odeia os seus oponentes. O relato que eu vou mostrar para vocês aqui é o que está em Gênesis, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Após Adão e Eva ter cometido aquele pecado terrível, né? Aquele pecado tão grande que trouxe a perfeição para toda a humanidade, e em consequência dessa perfeição, o pecado e a morte para toda a humanidade. Veja que Deus estava muito magoado com Adão e Eva. Agora, será que Deus ignorou totalmente Adão e Eva? Não. Gênesis no capítulo 3, versículo 9 e 10, mostra que mesmo depois do pecado de Adão e Eva, Deus voltou ao jardim para procurá-los. Era para Deus falar, olha, aqueles pecadores ali, ó, se eu passar por eles, eu viro o rosto para o outro lado. Não. Mesmo depois daquele pecado terrível de Adão e Eva, Deus voltou ao jardim para procurá-los, né? Chegando ao jardim, ali, foi Adão e Eva que esconderam de Deus. Não foi Deus que escondeu deles, não. Foi eles que esconderam de Deus. Tá vendo como é que é as coisas? Como é que as coisas aqui, o papel inverteu? Se fosse as testemunhas de Jeová, seria eles que esconderiam de Adão e Eva, né? Mas ao contrário, Adão e Eva que escondeu de Deus. Por quê? Porque tinha cometido o pecado, já não era mais perfeito, perceberam que estava nus, esconderam de Deus. Então, chegando ali, Deus perguntou a Adão, onde está? Adão respondeu para Deus, ouvi a tua voz e me escondi no jardim, porque estava nu. Então vejam, meus irmãos, Adão e Eva acabaram de praticar o maior pecado de toda a história da humanidade, né? O mais desastroso, porque trouxe imperfeição para toda a humanidade e, em consequência da perfeição, o pecado e a morte. E Deus, mesmo após eles cometerem esse pecado tão terrível, Deus os procurou para conversar com eles. Então veja, meus irmãos, veja a diferença nos tratos de Deus com as pessoas, dos tratos que as testemunhas de Jeová têm. E eles dizem que essa atitude deles é uma demonstração de amor e que eles estão fazendo isso obedecendo às ordens de Deus. Isso aí é acusar Deus, é lançar uma acusação terrível sobre Deus. Algo que Deus jamais mandou que alguém, que um dos seus filhos ignorasse o outro. Viram? Então, meus irmãos, diante do que vimos aqui, eu tirei uma conclusão. As testemunhas de Jeová, se eles são testemunhas de Jeová, eles são testemunhas daquele Jeová que foi criado, que foi inventado no século XII por um clérigo católico. Eles são testemunhas daquele Jeová. Por quê? Do nosso Criador, aquele Deus maravilhoso que está lá em cima, que está no céu, aquele Deus maravilhoso, aqueles que dá sol e chuva, dá respiração, dá alimento,
tanto para os bons como para os maus, daquele Deus lá em cima, eles nunca foram testemunhas e nunca serão com as atitudes que eles tomam a respeito dos seres humanos.